irmãos que estão aqui, que estão comigo. Deus está abençoando a sua vida em nome de Jesus. Eu quero dar alguns recados antes de continuarmos a louvar o Senhor. Terça-feira, tem aí tem a foto aí? Na sexta-feira nós tivemos uma reunião da mídia, do Ministério da Mídia, muito importante para a divulgação dos trabalhos do Senhor nas redes sociais, também ajuda do próprio culto que nós temos aqui, nós estamos precisando de duas pessoas. A irmã Isabela está fazendo esse ministério, são 6 pessoas, e nós precisamos de 2 pessoas a mais para poder montar uma equipe, 2 equipes, na verdade, 4 pessoas, para não ficar sobrecarregados, poder ter esse carinho entre eles. Então, se você sentir no coração o desejo de fazer parte do ministério de mídia, pastor, eu não sei o que faz o ministério de mídia, só começar a coisa bela, ela vai sentar, ela vai te ajudar, e os demais filhos também participam, nós vamos ajudar você a se organizar, a poder participar junto desse ministério. Se você é o desejo do coração, o principal é o desejo do coração, depois Deus vai se capacitando, porque Ele não chama os capacitados, mas capacita aqueles que se colocam diante dele, amém? Como a terça-feira, encontro de homens e mulheres. Esse encontro vai ser, geralmente tem encontro dos homens e mulheres na terça-feira, assim ou não. Tem a reunião das mulheres aqui e a reunião dos homens ali atrás. Mas esse encontro vai ser tudo junto, tá? Tudo junto e misturado. Vamos estar junto aqui, louvando. Se eu fosse você, eu não perderia terça-feira de estar aqui. Não sei se de repente eu marco de assistir, sei lá, o Jornal Nacional ou a novela, mas não faz isso não. Liga a televisão e vem para cá. Terça-feira, às 19 horas, encontro de homens e mulheres, tá? Então, nós vamos iniciar e também os homens de valor. Quarta-feira, nós temos a Tarde com Deus. A irmã Cineia, do Ministério da Intercessão, junto com a irmã Catiane, elas começaram esse projeto de tarde de oração toda quarta-feira, 3 horas da tarde, às 15 horas. Um momento de 1 hora, das 15 até as 16. Se você, de repente você está trabalhando, ok, você está no seu trabalho, mas se você puder estar aqui, aqui na igreja, nesse tempo de oração, as portas vão estar abertas aqui, pessoas vão estar orando pela sua vida. Nós queremos que você venha orar conosco. Então é quarta, às 15 horas, tarde com Deus. Na quinta-feira, culto de oração, nós temos aqui quinta-feira, que é o momento de falarmos dos testemunhos. Mas não é gostoso aqui com o nosso momento de testemunho, e as pessoas começam a contar das bênçãos que Deus tem nos feito. Tem um cantor cristão que diz: contas muitas vezes, dizem de uma vez, e há de ver surpreso o quanto que Deus já fez. Quando nós não paramos para contabilizar, olhar as bênçãos, parece que foi pouco, mas quando você começa a contar, olha, Deus abençoou, quem abençoou, Deus tem abençoado tanto. Então é esse momento de semear daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Sexta-feira, culto dos jovens, a escola bíblica e culto dos jovens, de louvor e adoração, e a escola bíblica deles, classe de jovens, classe de adolescentes e crianças aqui junto conosco. No sábado, irmãos, vai acontecer lá no Ipoconé, na Igreja Batista, nossa casa, eu esqueci o nome do congresso, mas é um congresso para líderes, então sexta, sábado e domingo, começa na sexta, no sábado e domingo. Vai acontecer aqui alguns jovens, mas aquelas pessoas que quiserem participar, o valor do ingresso é R$100. Estão vindo algumas pessoas de outros lugares do país a poder ministrar na vida dos líderes. Então é sexta, às 19 horas, sábado, às 19 horas. Vocês vão ter também o trabalho no domingo, mas nós temos o nosso aqui. Então, na sexta e no sábado. Já a irmã Raquel veio nos procurar, ela passou, eu quero participar. Então, já está firmado que está inclusive eu, minha esposa e a irmã Raquel. Então, de repente, se você quiser participar, converse conosco no final do culto, a gente vai ver como é que a gente vai fazer a questão da nossa função, que hora a gente vai combinar para poder participar. Não é? Domingo pela manhã, escola bíblica. Escola bíblica. Irmãos, é muito bom que nós estamos juntos estudando a palavra de Deus. E nós estamos trabalhando no livro de Tiago. E hoje, como eu coloquei no grupo lá, por que acontecem os conflitos? E como resolvemos? Nós começamos hoje, e só deu para começar. Nós falamos muitas conversas e perguntas, e nós podemos falar. E na próxima semana nós vamos fazer a conclusão. Se você vier na próxima semana, nós vamos
fazer um apanhado do que falamos hoje pela manhã e nós vamos continuar com o nosso ensino na lição 11, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10, no livro de Tiago. Está muito o microfone aqui, tenta dar uma olhadinha aí, tá? Com eco, alguma coisa assim, tira o efeito ali, tá bom? E domingo à noite, às 18 horas, novamente, culto de louvor e adoração. Você é o nosso convidado. Venha novamente em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, agora dá uma oportunidade para as nossas irmãs Catiane e a irmã Nilceia vão adorar e dizer o nome do nosso Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Graças a paz, irmãos. A presença do Senhor esteja no teu coração, na sua mente. Que nesse momento você possa profetizar na tua vida tudo que essa canção vai dizer. A presença do Senhor está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Um novo fluir. Deus quer derramar sobre a tua vida. Amém? Amém. As evidências surgirão.
Esse é o nosso desejo, Senhor, e no nosso coração, a presença. Nós entregamos nosso coração, Senhor, entregamos essa igreja, entregamos essa cidade, Pai, gera em nós, Pai, gera em nós um novo desejo, uma nova unção. O som de ontem já não serve mais. Nós queremos uma nova unção, nós queremos olhar para pessoas que são apresentadas a nós, queremos orar por elas, queremos clamar ao Senhor que elas venham conhecer o nosso Jesus, o nosso Salvador, amém? Quando nós temos boas notícias, precisamos entregar as boas notícias. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor nesse lugar, nessa noite, amém? Aleluia! As crianças até 8 anos. As crianças até 8 anos. 8. Amém? Crianças até 8 anos, vamos estar orando pela vida delas. Estenda a sua mão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, a cada criança, ó Deus, a cada professor, usa, Senhor Deus, para a tua glória, para trazer a tua palavra no coração de cada um. Ó Deus, possa crescer cheio do Senhor, cheio do teu Espírito Santo em cada coração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos pensar um pouquinho aqui na palavra do Senhor. Se puder, haja luz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai chegando tempo, né? 50 anos já completei, aí vai precisando de uns recursos a mais para enxergar, para ver as coisas, né? Aleluia. Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 6. Vamos ler do 9 ao 22. Amém? Diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos falar juntos? Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma cobertura de 1 côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um de baixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém,
Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se consome, ajunta-o contigo, ser-te-ás para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito és o Senhor. Obrigado a Deus por este momento. Ó Deus, que nós estamos na tua presença para juntos adorar, bendizer, glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, no momento de louvor, podemos dizer, ó Deus, que o Senhor é tudo, e que tudo, ó Deus, é merecido, é colocado, entregue diante do Senhor. Queremos, ó Deus, que o Senhor seja exaltado cada vez mais. Estamos aqui para cantar, para glorificar. Somos criados para o louvor da tua glória. Ó Deus, é tão bom quando, ó Deus, assim nós fazemos como igreja. Nessa hora, ó Deus, através da leitura da tua palavra e da explanação da tua palavra, vem falar com a tua igreja, com cada um de nós, nos fazendo, ó Deus, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos falar da arca de Noé, daquilo que Deus fez através de Noé. É tema de filmes, de desenhos animados, tantas coisas. As pessoas falam sobre esse evento, aquilo que aconteceu, um recomeço. Adão e Eva saíram do jardim, e aí as coisas se complicaram, a população começou a aumentar, mas começaram a se distanciar de Deus, até o momento em que Deus disse: olha, chega, vou fazer de novo, vou começar tudo de novo. E tinha um homem que fez a diferença. Noé andava com Deus. Noé, ele andava com Deus, e ele fez a diferença entre todos aqueles que estavam vendo. Deus disse: com você, Noé, e com toda a sua família, eu vou fazer uma aliança. E através dessa aliança, Deus preservou a vida da humanidade, começou de novo. E através de Noé, Sem, Cã, Jafé, suas mulheres, o Senhor trouxe novamente a vida à terra. E agora uma nova geração se levanta para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. E eu quero pensar com você um pouquinho a respeito da arca de Noé, daquilo que Deus fez e lições que nós podemos tirar para as nossas vidas. A primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre curiosidade sobre isso. Deus, ele chama Noé para essa tarefa quando ele tinha 500 anos. Quando nós olhamos um pouquinho para trás, o versículo 32 do capítulo 5, era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Deus falou com ele: olha, tem uma missão para você. Ele tinha 500 anos. E quando o dilúvio começou? Quando que o dilúvio realmente aconteceu? Quando que os planos de Deus, que haviam sido anunciados para Noé, quando ele tinha 500 anos, aconteceram? Quando ele tinha 600 anos. Então isso nos dá 100 anos de construção, 100 anos de luta, de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Uma missão que para a época era impossível. Fazer no meio de um lugar seco, que não tinha chuva, construir uma arca. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele andava com Deus, e quem anda com Deus ouve a voz de Deus. Deus fala, irmãos. Deus fala, como está nessa noite falando a cada coração, através dos cantos, através da sua palavra, das situações da nossa vida. Deus fala conosco. Aqueles que andam com Ele escutam a sua voz.
E Noé escutou a voz de Deus. E ele então foi chamado 100 anos trabalhando para construir uma arca. Mas Deus, ele é específico. Noé, você vai construir, não é para construir qualquer barquinho, não. Você tem uma obra e eu tenho algo específico para você. Quando nós estamos na direção de Deus, Deus nos mostra caminhos, Deus nos dá metas, rotas, para que possamos fazer, e Ele é detalhista. E Ele começa dizendo: olha, eu quero que você faça um arco com 300 cômodos de comprimento, assim, assim, assim. Eu quero só colocar aqui para você, põe para mim, filho, por favor. Aí você apaga a luz para todo mundo ficar. Curiosidades da arca de Noé, para que você possa entender um pouquinho mais. Essa aqui é a arca, uma representação da arca de Noé. Ela tinha aproximadamente 135, 300 cômodos, cada cômodo mais ou menos 46 centímetros. Então ela tinha 135 metros de comprimento. Ela tinha 13,5, quase 14 metros de altura, e ela tinha uma largura de 22 metros. Não era algo muito grande, mas era algo que Deus tinha para ele. Mas para apenas Noé e seus filhos fazerem era uma grande tarefa. Isso aqui faz parte. Quanto tempo durou o dilúvio? Então nós já sabemos quantos anos Noé levou para construir a arca? 100 anos. Aproximadamente 100 anos foi o tempo em que ele trabalhou. Desde quando Deus falou com ele, até quando começou o dilúvio. Quanto tempo durou esse período? Vamos lá. Depois que Noé entrou na arca, levou 7 dias para começar a chover. Então imagina, ele ficou o tempo todo construindo. Então Deus falou para ele: entra na arca. Ele entrou na arca. Depois que ele entrou na arca, cadê a chuva? De repente ele olhou a arca e falou assim: a arca acabou agora eu vou entrar. Ele entrou, agora vai começar a chover. Aí vem o primeiro dia, nada. Vem o segundo dia, dá uma olhada lá no resto. Começou a chover, nada. E nada. Começou a chover no 7º dia. Ele ficou uma semana na arca, sem nada de chuva. E aí começou a chover. No dia 17 do segundo mês, choveu durante 40 dias e 40 noites. Referências bíblicas estão aí, Gênesis 7, versículo 12. 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz de copiosa chuva. Não era uma garoa, não. Realmente veio. Realmente, nós falamos quando chove muito forte, a gente fala assim: nossa, está caindo um dilúvio, né? Quando está caindo bastante água. Caiu muita água, 40 dias e 40 noites. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas do Ararat. Então ele levou 100 anos para construir. Ele entrou na arca, ficou 7 dias sem nada acontecer. Aí começou a chover, e uma chuva forte. E a chuva veio em 40 dias e 40 noites e inundou tudo. Matou tudo, como o Senhor tinha dito na sua palavra. E aí Noé então estava com aquele barquinho, indo para um lado, indo para o outro. Nós não temos a indicação de que o Senhor colocou um leme para ele. Então ele estava à deriva, ele foi embora. Aí no dia 17, no 7º mês, ou seja, 5 meses, a arca parou. E parou em cima das montanhas do Ararat. Noé só saiu da arca no dia 27 do 2º mês. Gênesis capítulo 8, versículo 14. Ou seja, 370 ou 371 dias. Noé dentro da arca. Um ano, um pouquinho mais, 1 ano e 10 dias. E os historiadores dizem que o tempo naquela época também era contado com 12 meses. Um pouco mais de 1 ano. E Noé, pode tirar por favor, filho? E Noé naquela arca. E Noé naquela arca, junto com animais, junto com tantas outras coisas lá. A pergunta para mim e para você é: Deus pode contar com você como contou com Noé? Para fazer uma obra que Ele quer?
Deus pode contar com você para fazer uma obra que de repente você não sabe como é que vai acontecer, como vai ser, quando vai acontecer, mas você só tem uma direção de Deus. Essa é a grande questão, só tem uma direção de Deus. Noé foi um homem de fé. Para obedecer é preciso ter fé. Para obedecer é preciso abrir mão e se sujeitar à direção de Deus para as nossas vidas. Eu quero pensar algumas coisas a respeito da arca de Noé. Isso aqui nós vimos apenas algumas curiosidades para que você possa entender que foi aí 100 anos de construção, aproximadamente 100 anos de construção, que foram aí em torno de 1 ano e 10 dias, onde Noé estava junto na arca, cuidando dos animais. Imagina o cheiro, irmãos. Hoje o meu cachorrinho chegou perto de mim lá e falou assim: Belém, você está fedido, hein? Agora você imagina o leão com a leoa, a girafa e aquele monte, né? Imagina o cheiro daquele negócio ali. Mas Noé estava lá, não tinha para onde ficar dentro da arca lá. Mais de um ano. E essa história de Noé nos inspira, porque Noé e a sua família, somente eles foram salvos. Todo mundo morreu. E nós vamos pensar algumas coisas. A primeira delas: não espere situações favoráveis para fazer aquilo que você tem que fazer. Não espere situações favoráveis para que você faça o que você tem que fazer, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Nós muitas vezes esperamos as coisas estarem prontas, as coisas estarem com condições para fazer, mas nós olhamos para o texto bíblico quando o Senhor diz para Noé: olha, eu vou fazer através de você uma arca e eu vou mandar chuva. Mas não tinha chuva. Não chovia naquela época. E durante todo esse tempo não houve chuva. E ainda quando ele entra na arca não tinha chuva. Mas Noé estava ali durante todo aquele tempo construindo, porque Deus disse, e se Deus disse, vai acontecer. Não importa o tempo. Se Deus disse, vai acontecer. O que nós temos que fazer é olhar para frente e entender que nós precisamos viver por fé, como nós acabamos de cantar. Nós vivemos por fé. Nós vamos fazer por fé, nós cremos, e aí nós vamos à frente. Nós não podemos planejar e esperar que as coisas aconteçam por si mesmo. Não, nós temos que ir à frente, nós temos que fazer. E eu lembro que em 2000 eu estava no seminário. Eu comecei em 99 no seminário em Campo Grande, e em 2000 eu estava lá, eu era bibliotecário. Eu tinha um sustento de R$50 na minha igreja, Igreja Batista Moreira da Serra, hoje é Batista Morada. Ela me mandava R$50 por mês. Isso não pagava nem o pensionato que eu estava, muito mais a faculdade, né? Seminário. E chegou lá na biblioteca um rapaz de uma autoescola, e ele começou a conversar com as pessoas que estavam sentando na mesa, vendo os livros. Olha, eu sou de tal autoescola e nós estamos aí com uma promoção para fazer sua primeira habilitação. Eu, seminarista, sem grana, sem trabalho. Quando ele começou a falar aquilo lá, eu falei: peraí, uma carteira. Ele não estava falando comigo, mas eu fui até ele. Opa, perguntar, como é que você negócio de carteira aí de habilitação? Habilitação é... Quase que ele falou assim: quem é você, né? Mas ele teve que falar: a habilitação custa R$400. Olha só, em R$400, em 2000 custa R$400. Aí eu parei para esses R$400, meu Deus, eu tenho 50 por mês, eu tenho que pagar 60 de pensionato, mais 190 de faculdade, mais livro, mais comida. E eu falei: meu Jesus. Mas eu acho que um dia eu vou precisar, porque eu sei que eu estou aqui porque Deus me chamou para a obra. Um dia eu vou precisar da carteira, porque eu preciso trabalhar para Ele. Corri para essa aqui. Claro, na época eu tinha cheque. Santander deu cheque para ela. Santander é muito doido, né? Dá cheque para seminarista, mas ela tinha dinheiro, veio da igreja presbiteriana, tinha cheio da grana. E eu falei para ela: claro, me empresta 4 folhas de cheque. Cada uma de R$100. E ela: tá bom. Me emprestou 4 folhas de cheque. Cheguei lá, o camarada: toma, 4 folhas de cheque, eu vou fazer minha carteira.
Fiz minha carteira, irmãos. Deus honrou cada uma daquelas folhas. Eu não sabia como eu ia pagar. Eu não falei para ela, mas eu não sabia como eu ia pagar. Mas eu sabia que eu ia precisar disso, e que estava alinhado com o plano de Deus para a minha vida. E eu achei pela fé. Senhor, me abençoe. E cada um, irmão, foi assim, coisa, como apareceu dinheiro, meu pai recebeu o dinheiro que era de herança do meu avô, que eu nem sabia, o negócio entrou lá, aí outro apareceu, aí faltava uma folha de cheque, e eu estava no seminário, sentado lá no sofá, meu Deus, como é que vai ser? De repente chega um seminarista lá, que trabalhava fora, chegou, eu estou precisando de alguém para panfletar, 100 reais, vai? Eu, opa, na hora, os 100 reais aí que eu precisava. Deus manda, irmãos, Deus faz, mas nós temos que ter coragem de fazer, mesmo sem ver, não é construir sem ver. Nosso casamento não foi diferente, irmãos. Em 2003, eu tinha acabado a faculdade em 2002, me formei lá, e aí em 2003 eu não tinha dinheiro para nada, nem para comprar um cartão telefônico para ligar para ela, mas ela conseguiu dinheiro, novamente, né, cheio da grana, presteriano, né, foi lá veio aqui para Cuiabá, visitar o namorado, o namorado Bruno, e aí nós conversando, ela virou para mim e falou assim, vamos casar? Eu falei, como que nós vamos casar? Eu não tenho trabalho, nem 50 reais ainda do seminário da igreja que mandaram, não tinha mais 50 reais, não trabalhava, de vez em quando eu vendia pão, mas tinha gente que dá calote. Você conhece gente que dá calote? Pois é, teve gente que comeu o meu pão bastante, que me deu calote, não tinha dinheiro, mas nós falamos, vamos casar. Isso era maio de 2003, colocamos data, irmãos, vamos casar em setembro. E aí, oramos naquela mesma semana. Pastor Valmir, vocês conhecem ele? Vou pagar um espetinho para vocês. Falei, rapaz, meu Deus do céu, hein? Eita, glória a Deus! E foi ele, a Viviane, eu e Clare, nós fomos lá para o meu espetinho. E ele virou para mim e falou assim, por que você não liga o pastor Valdir Soares? Que ele foi coordenador de missões do Centro-Oeste, estava lá em Brasília. Ele falou, é verdade, olha só, vou ligar para ele. No outro dia, de manhã cedo, levantei, na expectativa, liguei para ele. A hora que eu liguei para ele, ele falou assim, olha, eu estou aqui, na Memorial Batista em Brasília, com o pastor Josué Melo Salgado. E nós acabamos de falar que precisamos de um obreiro com a sua característica. Quando é que você vem para Brasília? Irmãos, nós saltamos de felicidade. E ali fui no Brasília, comecei o ministério lá na igreja do Renato Costa, que é no interior de Goiás, divisa com a Bahia, e começou ali. Mas sabe quando começou? Na porta de casa. Uma conversa de alguém que tinha até um certo dinheiro, que tinha ali, mas alguém que não tinha dinheiro nenhum. E nós falamos, vamos casar. Não espere situações favoráveis. Faça. Se você tem a consciência de que é plano de Deus e está na direção de Deus, faça. Porque o nosso Deus é um Deus que sustenta as nossas vidas. Deus sustentou cada dia da vida de Noé, com os seus filhos, construindo aquela arca. Porque Deus tinha um propósito, irmãos. Quando nós vivemos de acordo com os propósitos de Deus, tem pessoas que falam assim, eu só vou fazer se tiver condição de fazer, se não tiver condição não faço. E aí fica o tempo todo esperando acontecer. O tempo todo esperando acontecer. Fica planejando, fica sonhando, mas nunca faz. Primeira coisa, não espere situações favoráveis, faça aquilo que Deus, não é fazer qualquer loucura, não é sair fazendo qualquer coisa. O pastor falou isso, então agora eu vou lá alguma coisa, vou entrar no carro lá, eu vou comprar um carro de 600 mil reais, porque o pastor falou que, não é isso. Você tem que fazer na direção de Deus. Na direção de Deus. Noé recebeu uma palavra. Construa uma arca. Noé fez porque ele estava na direção de Deus. Se o seu sonho, os planos que você tem apresentado diante do Senhor, e Provérbios diz isso, e você tem
paz no coração, convicção de que está na vontade de Deus, irmão, não espere situações favoráveis. Levanta e faz. Levanta e faz. Segundo, não dê ouvidos aos críticos, porque vai ter pessoas que vão rir de você, vão ter pessoas que vão zombar de você. O que não é? Imagina, tem curioso, todo lugar tem curioso, naquela época também tinha, né? Então as pessoas estavam passando lá, Noé estava lá serrando aquelas madeiras grandes, né? E aí as pessoas, Noé, o que você vai fazer aí? Uma cabana, alguma coisa assim, um curral, alguma coisa. Eu estou fazendo uma arca. O quê? Uma arca. Arca? Rapaz, não tem chuva aqui. Está tudo seco. Você está doido? Não estou não. Eu estou fazendo porque o meu Deus falou. E se o meu Deus falou, vai acontecer. Se o meu Deus falou, vai acontecer. 100 anos sendo zombado, 100 anos as pessoas rindo dele, mas ele estava lá no propósito de Deus. Então não importa, meu irmão, se as pessoas vão rir daquilo que você faça. Se você tem a convicção que está na vontade de Deus, vá à frente, vai para frente. Neemias capítulo 6, você vai encontrar isso. Neemias tinha um plano, tinha um sonho, estava antenado, ligado com a vontade de Deus, de reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele começou a fazer. Quando ele começou a fazer, Sanbalá, Tobias e um monte começaram a minar, tentar impedir isso, começaram a ridicularizar, falar que ele estava fazendo um levante contra o rei, e acusando de muitas coisas, tentando até contra a vida dele. Mas ele não olhou para isso, ele continuou, porque ele estava na vontade de Deus. E tem pessoas que vão perder, porque ficam olhando o que os outros vão falar. Ah, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas... Eu tive uma experiência dessa no meu primeiro ministério. Nesse ministério eu acabei de falar para vocês. Casamos, fui para a posse, não, eu fui para a posse antes, depois nós casamos. Foi para lá final de maio, nós casamos em setembro. E um belo dia nós estávamos lá, e nós tínhamos um sonho, um plano de construir um templo novo. Porque o templo era o contrário, nossa porta para o lado da rua, certo? O templo era o contrário, a porta de entrada da igreja é aqui e o culto era lá, e lá era a rua. Então eles queriam fazer um templo, o desejo da igreja é fazer um templo, onde nós teríamos um templo normal, como este aqui, a porta para ali, aquela questão toda. E um belo dia nós fizemos um evento, e o Senhor mandou um homem lá, um camarada cheio da grana, e eu estou falando de 22 anos atrás. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou dar 10 mil reais para o senhor fazer esse projeto. Eu falei: amém, glória a Deus, sai de lá na maior. Só que eu sou batista. Fomos para a Assembleia. E aí fomos para a Assembleia, e numa empolgação pelo ministério, né? Aquela coisa toda. Irmãos, olha só, nós temos 10 mil reais para começarmos a fazer, e vamos comprar material, porque uma das condições dele dar os 10 mil reais, ele pegou 10 mil inteiro, ele falou: você tem 10 mil reais em material de construção, é só você ir lá, pode falar meu nome, como deixar autorizado, você vai tirar 10 mil reais em material e pode levar a nossa igreja. E eu cheguei para a igreja então e falei assim: irmãos, glória a Deus, nós vamos lá, vamos comprar ferro, vamos comprar essas coisas para a gente começar a construir, para nós começarmos a construir o templo. Aí veio um irmãozinho lá, que era um dos que estava sempre organizando a igreja, que estava à frente, aquela questão toda. Ah, pastor, irmãos, nós não vamos construir, na verdade nós não vamos construir, porque 10 mil não dá para terminar a igreja. E aí nós vamos começar a construir, as pessoas vão passar aí na porta e vão ver que a gente não teve condição de terminar e vão rir da gente. Olha a cabeça. E eu me senti como Josué Caleb, porque depois que ele deu essa palavra, e eu, um jovem pastor, o povo votou tudo com ele. Perdemos os 10 mil reais. A igreja está até hoje
sem o tempo. Por quê? Porque eles tiveram medo de começar. Tiveram medo de começar. Já tinha um grande começo, já tinham 10 mil reais de material para nós começarmos a fazer. E eu sei que o Senhor ia levantar, que o Senhor ia tocar, que o Senhor ia trazer pessoas e enviar dinheiro. Mas com medo de que vão pensar de nós. O que vão falar de nós se nós começarmos a fazer e não ter condições de terminar? Então Deus está falando para cada um de nós: não espere ter tudo, e não importe com aquilo que as pessoas vão pensar de você, se você estiver na direção de Deus. Se você estiver na direção de Deus. Terceiro, saiba esperar. Saiba esperar. Apesar de nós termos, na mesma mensagem, eu vou falar para você que você tem que agir, que você tem que fazer, mas nós também, sabe, vai ter um momento que nós vamos ter que esperar. Noé ficou 7 dias esperando a chuva chegar. Depois, ele ficou mais de um ano. 5 meses ele atracou. Peraí, parou aqui. Paramos alguma coisa dura aqui, mas já tinha água ainda. Então ele soltou fogo, soltou bomba, ficou todo aquele processo de soltar e ver se a água baixou. Até a água baixar, se passaram 7 meses. Mas Deus estava sustentando ele. Pastor, como é que foi isso? Não sei. As coisas de Deus não se explicam. Só sei que deu certo. Só sei que deu certo. Ele alimentou os animais, ele alimentou a família dele. E saiu todo mundo de lá. 1 ano e 10 dias depois, saiu todo mundo da água. Saiu todo mundo ali da água. Então é preciso saber esperar o tempo em que Deus vai fazer. Em João capítulo 4, nós encontramos a história de Lázaro. Falaram: Jesus, teu amigo, o amigo do peito. Jesus tinha uma amizade com ele muito grande. Ele morreu. Primeiro ele estava muito doente, depois ele morreu. E Jesus continuou a fazer. Mas eu não estou entendendo se Jesus, 4 dias depois, Jesus aparece lá. E aí a irmã dele: oh Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, as coisas iam ser diferentes. E Jesus falou para ela: você não vai ressuscitar. Eu sei, Jesus, no último dia todo mundo vai, né? Eu também vou. Jesus falou: meu pai, você não está entendendo o que eu estou falando com você. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver, ainda que estiver morto, vive. Lázaro, sai para fora. É no tempo dele, irmãos. No tempo dele. Nunca é tarde para o Senhor. Ele sempre vem no momento certo. Na hora que está tudo escuro, ele anda pelas águas e ele apresenta e traz a bonança a cada um de nós. Nós temos que aprender a esperar. Nós temos que aprender a esperar. 4º lugar, busque em tudo a bênção e a direção de Deus para as nossas vidas. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos colocar diante do nosso Deus: Senhor, está aqui esse plano, essa viagem, essa construção, essa empresa, esse casamento, está diante do Senhor. Qual é a tua vontade? Qual é o teu parecer? O que o Senhor quer de mim nessa área? É importante fazer isso. Nós encontramos em Êxodo capítulo 33, quando o Senhor se chateia com o povo, e o Senhor diz para eles: olha, vão embora, vão na paz, vão tranquilos, eu vou prover para vocês tudo, eu vou dar ordem para vocês terem comida, terem bebida, não vai faltar nada para vocês, tá bom? Só eu não vou na presença, não vou junto com vocês. E aí Moisés diz: não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. É a presença de Deus que faz a diferença. Não é o recurso, é a presença de Deus.
é a presença de Deus em nossas vidas. Coloca para mim de novo, por favor. Agora eu quero fazer uma comparação. Essa é a arca. 135 metros, 14 metros de altura, 13 metros e meio de altura, 22,5 de largura. Esse aqui é um navio que nós conhecemos de filme, né? Titanic. 135 metros a arca, 269 metros. Grande, né? 13 metros de altura, 53, 30 metros de largura, 22 metros de largura. Você sabia que o Titanic foi construído um pouco mais de 2 anos, com aproximadamente 1.700 profissionais. Na época foram gastos 7,5 milhões de dólares. Em valores atuais, estaríamos falando de 234 milhões de dólares, aproximadamente um pouquinho mais do que 1 bilhão de reais. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Essa foi a Titanic, o grande navio. Uma pergunta para você: se você fosse comprar um bilhete, você compraria na arca ou no Titanic? Ô irmãos, esse aqui é sofisticado, irmãos, é moderno, tecnológico. Pois é. Esse aqui afundou. Morreram muitas pessoas. Aqui é a arrogância do homem. Nem Deus afunda o Titanic. Aqui é a dependência de Deus. 4 homens, 4 mulheres, mas para carregar tronco, para pegar madeira pesada, as mulheres não conseguiam fazer. Iam ajudar na água, na comida, iam os mais leves, mas foram 4 homens que pegaram no pesado. Mais de 1.700 profissionais, pessoas estudadas. 4 homens. Qual que é a diferença desse para esse? Deus. Chama Deus para o seu negócio, para a sua casa. Chama Deus para a sua casa, porque Ele faz a diferença. Não é um recurso, não é aquilo que você pode comprar, que você pode ter, mas é Deus que faz a diferença. Chame Deus para a sua casa, chame Deus para o seu bar, para o seu empreendimento. Chame Deus, porque Ele faz a diferença. Em quinto lugar, não perca o barco. Noé, ele, como servo de Deus, e todo servo de Deus, todos aqueles que são chamados por Deus, tem a expectativa de que as pessoas vão mudar com a palavra de Deus. Então Noé, durante esses 100 anos de construção, ele falava de Deus. Ele tentava de alguma forma fazer com que as pessoas deixassem essa vida e voltassem para Deus. Mas as pessoas não fizeram. Ouviram e não fizeram. De uma forma semelhante, a arca que salvou a vida, a família de Noé, Jesus veio e morreu na cruz do Calvário por nós, para salvar a cada um de nós. E como Noé também nós estamos falando: ei, Jesus pode salvar, ei, Jesus pode transformar a sua vida, ei, Jesus pode fazer isso. Mas também, como na época de Noé, muitas pessoas
não têm dado ouvido. Acham que viver a vida como elas querem é melhor. Mas nós sabemos que de todos aqueles que lá estavam, somente Noé sobreviveu e a sua família. Porque ele entendeu e ele decidiu ouvir a voz de Deus. O desafio nessa noite, para mim e para você, eu já fiz esse desafio, eu já aceitei esse convite de trazer Deus para dentro da minha casa, para dentro da minha família, para dentro de tudo aquilo que eu faço. O desafio nessa noite é você fazer a mesma. Convide Deus para estar na sua casa, para estar na sua família, para estar na sua empresa, para estar no seu casamento, para estar na vida dos seus filhos. Convide Deus. Porque não é o quanto você tem, o quanto você pode gastar, as viagens que você pode fazer. Uma hora você encontra um iceberg na vida e afunda. Mas quando nós entregamos e nos embarcamos no barco de Jesus, nós vamos chegar no nosso porto seguro e vamos viver para toda a vida na presença de Deus. Vamos orar com os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pense na sua vida, na sua casa, naquilo que você tem, naquilo que foi falado aqui, de projetos, de sonhos. E Deus está falando com pessoas, Deus está mostrando para você que você pode ir na direção de Deus, porque Ele sustenta, Ele banca, porque foi Ele que chamou. Mas é preciso ter uma decisão, não é? Diz aqui: assim fez Noé, consoante a tudo que o Senhor Deus lhe ordenou. E o Senhor tem convidado você para abrir a sua casa, o coração, a sua família, e permitir que Ele seja a sua direção, que Ele seja o seu construtor, que Ele seja o seu lugar seguro. E você precisa fazer essa decisão. Senhor, eu entendo que não é o quanto eu tenho, não é o quanto eu sou inteligente, não é o quanto eu tenho de faculdade, mas tem a ver com a presença do Senhor. E eu quero a tua presença na minha vida. Se tem alguém nessa noite que quer fazer essa decisão, eu convido você a ficar de pé. Como Noé disse: sim, Senhor, eu aceito. Você também pode dizer: sim, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu coração diante do Senhor. Tem alguém nessa noite que quer fazer essa decisão? Eu convido você a ficar de pé onde você está, dizer: Senhor, aqui está a minha vida, toma, ela é tua. Tem alguém nessa noite? Fique de pé, e eu quero orar por você. Não podia deixar de dar essa oportunidade para que você pudesse estar na presença do Senhor para todo sempre. Tem alguém? Eu não vou continuar assistindo, mas eu pergunto pela última vez: se essa palavra tocou no seu coração, não resista, entregue a sua vida diante do Senhor. Fique de pé se você quer fazer isso, e eu quero orar por você. Amém? Abra sua Bíblia, o seu coração, abra o seu coração. Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é quem guarda. Não amamos aquilo que fazemos, podemos nos esforçar, podemos fazer e devemos fazer, mas nós sabemos que a solução, que de fato vem do Senhor. Por isso, Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E tem mais uma. Quando Noé começou a fazer a arca, ele estava em um lugar mais baixo. Ele estava em um lugar onde ele poderia cortar as árvores, onde ele podia encontrar o material para calafetar por dentro e por fora. Então veio o dilúvio,
E quando acabou o dilúvio, onde Noé estava? No alto. Ele estava no alto. Deus vai te colocar no lugar alto. O processo, Noé sofreu construindo a arca, ficou mais de um ano, mais de 100 anos construindo, fazendo, mas quando ele terminou, quando ele entrou, quando a arca, levada pela água, então ela começou a flutuar, Deus o colocou no lugar alto. E é assim que ele faz com todos aqueles que confiam nele. A vitória vai chegar. Basta ter fé, ter iniciativa, fazer aquilo que a nós compete fazer. E no momento certo, o Senhor vai nos colocar no lugar. Basta confiar. Se ainda não chegou, porque ainda não terminou, irmãos. Ainda não terminou. Continue a fazer, continue a louvar, continue a trabalhar, continue a fazer aquilo que Noé fez junto com seus filhos, construir aquilo que Deus tinha determinado. E vai chegar o lugar, vai chegar o momento em que Deus vai colocar você em lugares altos. Creia nisso, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Tem as atividades da igreja, praticamente todos os dias. Você pode participar junto conosco. Domingo vem, queremos presença de vocês aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez, ó Deus, por estarmos aqui. Ó Deus, podemos cantar, louvar o Teu nome. Ó Deus, ouvir a Tua palavra que gera fé. Ó Deus, que gera, Senhor Deus, mudança em nossa vida. Ó Deus, que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra, obrigado, possa produzir em cada um de nós, em mim, ó Deus, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, naqueles que estão aqui conosco me visitando, mudanças, ó Deus, no coração, na mente. Ó Deus, que nessa semana eles possam experimentar algo diferente do Senhor. Continue a falar, continue, ó Deus, a mudar, ó Deus, a mente, a mudar o coração de cada um de nós. É o que nós pedimos ao Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardando, ó Deus, na Tua poderosa mão, ó Pai, livrando de todo mal, ó Deus, em nome do Senhor, e dá uma semana na Tua presença. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor, o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma excelente semana.